Ela de novo, rapaziada, Andressa Urach. Ela já se envolveu em praticamente tudo quanto é tipo de polêmica, né? Que você pode imaginar na sua vida. Miss Bumbum, reality show, conversão ao cristianismo, abandono da igreja, entrada no conteúdo adulto. A vida dela parece estar sempre no meio de algum escândalo. Só que agora surgiu mais uma história que tá dando o que falar. A Andressa apareceu participando de um ritual de iniciação na Quimbanda, realizado dentro de um templo dedicado à entidade Pombagira. E o mais curioso é que tudo isso foi filmado, né, mostrado em detalhes de como que funciona, até curioso, né, pra gente entender como é que funciona esse tipo de cerimônia, algo que pouca gente costuma ver. Então nesse vídeo aí aparecem alguns momentos do ritual, incorporação da entidade e até algumas partes aí bem pesadas, tá? Que acabou chocando bastante gente aí, não sei nem se dá pra gente mostrar aqui muita coisa. Mas afinal, por que a Andressa decidiu voltar pra esse caminho agora, né? Acho que ela já tinha feito parte aí, né, de religião assim de matriz africana antes de se converter ao cristianismo, né? E aí agora voltou, mas ao mesmo tempo que ela voltou para essa religião, ela ainda cita ali Bíblia e algumas coisas de Deus, né? Não dá para entender muito bem, fica um pouco confuso, mas enfim, vamos ver. Né, nesse vídeo de hoje a gente vai entender como é que foi essa iniciação daí da Andressa, essa polêmica envolvendo, mais uma, né, envolvendo o nome dela. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A Andressa Urach, ela já ficou conhecida justamente por conta das polêmicas que ela se envolve, né? Parece até que quando o nome dela começa a dar uma desaparecida da mídia, sabe? O pessoal começa a falar pouco dela. Aí ela já volta aí com mais uma polêmica para poder virar assunto nas redes sociais, né? A história da Andressa, né, é cheio de reviravolta. Ela foi Miss Bumbum em 2012, participou do reality A Fazenda, depois ali de enfrentar problemas sérios de saúde, né, vocês lembram disso? Ela quase morreu, né? Ela acabou até se convertendo ali ao cristianismo depois disso. Só que essa fase não durou muito tempo, tá? Com o passar aí dos dias, né, ela acabou abandonando os costumes religiosos, culpou muito a igreja também. Toda vez que ela fala disso, ela fala da igreja, né? Que ela doava tudo pra igreja e tal, né? Aí assim, aí a culpa é de Deus, de Jesus? Não, é da igreja sem vergonha que ela tava, né? Do pastor ali que congregava pra ela, né? E aí com o tempo, ela acabou abandonando então, né? Esses costumes religiosos e foi então pro conteúdo adulto. Algo que trouxe ainda mais polêmica para o nome dela, né? Inclusive ali envolvendo o próprio filho, como muita gente já sabe. E aí, em meio a tantas polêmicas, a Urach ela chegou até a lançar a ideia de abrir a própria igreja, né? Eu acho que isso aí nunca vai acontecer. Se acontecer é mais por conta de um delírio mesmo, né? De um marketing do que algo sério, né? Mas agora o assunto mais recente envolvendo o nome dela é outro, né? Esse ritual aí de iniciação na Quimbanda, ou no caso dela, uma reiniciação, já que a Andressa já teve algum tipo de contato com essa religião antes. E é exatamente sobre essa história, né, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem conduziu o ritual foi o chamado Bruxo Malagueta, dentro da própria igreja dele, né? Aparentemente ele tem uma igreja que é totalmente dedicada à entidade aí conhecida como Pombagira. Para quem não conhece muito bem, né, a Pombagira é uma entidade espiritual feminina, né, cultuada tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. E ela costuma ser descrita como uma espécie de mensageira entre os orixás e o mundo dos humanos, frequentemente ligada às linhas de Exu. Dentro dessas tradições, a Pombagira ela representa coisas como empoderamento, liberdade, desejo, sensualidade, libertinagem, né? E também é vista aí por muitos seguidores como uma espécie de guardiã, alguém que protege e ajuda em questões amorosas, né? Em busca de justiça ou até equilíbrio emocional de mulheres que recorrem a ela. Bom, sei lá, para simplificar bem a ideia, dá para dizer que a senhorita Pombagira seria meio que uma feminista das entidades, sabe? Bom, e no caso da Andressa, a ida até lá tinha um objetivo específico, né? Se reconectar com a própria Pombagira. Isso porque, segundo aí os relatos, né, a Andressa já teria feito um ritual parecido anos atrás e agora estaria então voltando justamente para retomar esse vínculo espiritual. Então, que é a iniciação da Andressa Urach, né? Ela vai fazer o assentamento da Pombagira dela. As pessoas que leram o livro dela sabem que ela, no início da carreira dela, ela tinha esse acordo com a Pombagira cigana, onde ela cresceu muito. Tá no meu podcast, eu falei sobre isso. Ela teve um up muito grande. E agora ela vai fazer de novo esse elo com essa Pombagira que foi tão maravilhosa na vida dela.
O acesso a esse ritual e iniciação aconteceu graças ao canal O Clone, né? O Clone era a novela, né? Esse vídeo em si, eu vi, né? Foi filmado pelo canal Clone, né? Que tem aqui no YouTube, aqui, um canal gigantesco aí, mais 7 milhões de inscritos, e o canal costuma abordar conteúdos aí ligados a terror, horror, essas histórias mais sombrias. Então esse tipo de tema acaba se encaixando bem, né, na proposta aí do Henrique, né, que é o dono do canal. E ele foi até o local acompanhar tudo de perto. No vídeo ele não mostrou apenas um momento do ritual, mas também apresentou o templo, né, a igreja dedicada à Quimbanda, revelando toda a estrutura do lugar. Além disso, ele também exibiu vários elementos da religião que estavam presentes ali, incluindo diferentes representações da pombagira, outras entidades cultuadas também dentro daquela tradição ali. Mas, como eu falei, né, como a gente não tá utilizando muito a igreja, tá mais parada, né? Tá sim, mas o Belial, eles têm um trono cada um, que a gente tirou daqui agora por conta do sol, tava estragando muito, né, porque eles ficam muito tempo, né, essa pirâmide aqui, ela derrete no sol, mas é um de cada lado, porque Belial ele é um daimon que aparece como dois, né, como mais duplo, e Beelzebub, então aqui é a pirâmide dos daimons. A Andressa disse que realmente voltou para a religião da Quimbanda e respondeu a pergunta que muita gente estava fazendo: por que voltar agora? Segundo ela, por ter vindo de uma família evangélica e ter passado cerca de 6 anos totalmente mergulhada nesse meio, depois que se converteu, acabou desenvolvendo certo preconceito com esse tipo de religião. Bom, como sempre, a Andressa parece que carrega muitas frustrações na vida, muitos traumas, e ela acaba culpando ali a própria religião, né, quando na verdade foram ali, talvez, as expectativas dela em relação ao que ela almejava que não foram atendidas, né? Muitas vezes a pessoa ela se agarra ali a alguma religião buscando algum retorno, né? Como se Deus fosse alguma espécie de garçom em que você vai servir a ele ali, vai oferecer alguma coisa e ele vai te servir ali com bens materiais, com sucesso e coisa do tipo, né? A Andressa, pelo visto, era uma dessas pessoas aí. Mas agora que já não se considera mais uma pessoa ali religiosa, dessa maneira, ela decidiu, então, estudar mais sobre religião de matriz africana, decidiu se aprofundar ali na sua pombagira cigana, enxergou ali um novo caminho para seguir. A Uraki, ela também afirmou que percebeu como existe uma ligação forte entre essa religião e a ajuda a mulheres que passam por situações difíceis, assim como aconteceu com ela. Por isso ela resolveu fazer então algo que antes não tinha feito, né? Participar de verdade e se envolver mais com a prática. Foi basicamente essa a explicação que ela deu, né, para poder seguir por esse caminho. Vale lembrar que a Andressa ela já tinha tido contato, né, com a religião antes, inclusive com uma mãe de santo, mas de forma bem superficial. Ela não participava muito, tinha apenas essa ligação através da própria mãe de santo. Por que você decidiu voltar ao caminho da pombagira, né? Porque na verdade eu vivi muitos anos de crenças religiosas que não me permitiam buscar o conhecimento dessa força que na verdade veio para ajudar as pessoas, né? Infelizmente o mundo que a gente vive criou um preconceito muito grande com essa religião. Há alguns anos atrás eu cheguei a fazer parte, mas não de forma tão profunda, porque o fato de vir de berço evangélico me colocava essas crenças limitantes. Então, por mais que eu tinha uma mãe de santo, eu não cheguei a frequentar o terreiro. Eu cheguei a fazer trabalhos, né, pedindo ajuda dela, mas nunca me envolvi de fato com a religião. Ela também comentou que essa volta pode ser ótima para ela quando o assunto é abrir portas, né, principalmente levando em conta que hoje ela trabalha com conteúdo adulto, e aparentemente não é só abrir portas que estamos falando aqui, talvez abrir pernas também, né? Segundo a Andressa, outro motivo para fazer essa iniciação é justamente a liberdade que a pombagira representa dentro dessa religião. Muito feliz de fazer parte, eu sei que vai abrir muitas portas, principalmente eu trabalho com conteúdo adulto. Então eu sei que tem essa energia feminina, né? Eu tenho fãs, eu tenho brides. Então eu sei que essa espiritualidade faz com que financeiramente as coisas aconteçam, que as portas se abram. E a gente quer crescer, né? Tanto no meu meio, como é um trabalho que eu trabalho com a minha imagem, com a força feminina. Então eu acredito que a espiritualidade pode contribuir para o crescimento ainda mais das minhas plataformas e também da minha vida. E enfim, essa cura interior que todas nós mulheres buscamos, principalmente voltado à cura de traumas, tudo isso a espiritualidade pode contribuir para que a gente possa ser uma mulher forte, uma mulher independente e que quebra barreiras, né? Quebra esses paradigmas.
paradigmas impostos por essa religiosidade de fora, que é machista. Então acho que a força da Pombagira é isso, essa liberdade, eu tenho essa liberdade dentro de mim, então por isso eu tô fazendo hoje esse encerramento. E é isso, né? E aí como é que foi então, Marcelo, a iniciação dela? Vamos ver. O Henrique, né, ele passou a mostrar então as imagens aí, como que funciona essa iniciação. A Andressa foi mexendo lá numa bacia, retirando algumas coisas de lá de dentro. Logo o bruxo ele começou a incorporar a pombagira. Enquanto isso acontecia, tinha uma galera cantando ali, outras ajudando a Andressa e várias pessoas formando ali um círculo. Desde o início já dava para ver que o ritual tem como parte o uso de cigarro, bebida. Em uma parte o bruxo ali e a Uraki meio que cuspiram ali em uma das representações da pombagira, né? Sei lá, como parte da iniciação. O bruxo ali amola a faca, passam a galinha pelo corpo da Andressa, depois cortam o pescoço dela, passam o sangue, tanto na Andressa quanto na representação da pombagira, né? Que é uma estátua. Enfim, um negócio meio pesado, tá? Meio pesado. Depois eles passam outra galinha nela, né? E após isso chegou a vez de beber o sangue da segunda galinha. Até que finalmente a iniciação de Uraki aconteceu. O vídeo chega ao fim nessa pegada, né? Pelo que eu entendi, a Andressa ela segue acreditando em Deus. No caso, ela ainda posta coisas usando palavras da Bíblia. Então assim, né? A diferença agora é que ela segue a Quimbanda, né? E pelo que eu vi, quem participa dos cultos do Quimbanda pode ter outras religiões também. Ou seja, é uma bagunça, né? O importante é fazer oferenda e receber alguma coisa em troca. Quem tiver curiosidade, quiser assistir o vídeo completo ali, tá no canal Clone. Vale a pena, pela curiosidade mesmo, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Sobre a Andressa, cara, eu acho que dá até preguiça, né? De falar sobre ela e as decisões dela. Ainda mais as religiosas, né? Não tem muito o que comentar, não. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Tchau.